Amém. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Glórias a Deus. Sou grato por esse privilégio, irmãos, de poder estar pregando a palavra do Senhor. Amém? Sou muito grato. Obrigado, pastor. Gostaria de convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e o 10. Palavra poderosa da parte de Deus. Hoje nós vamos ouvir uma palavra, irmãos, acerca da identidade do cristão e do nosso chamado aqui. Amém? Da nossa identidade e do nosso chamado. Muitos cristãos, eles ficam, irmãos, atônitos, eles ficam angustiados para descobrir qual que é o seu chamado aqui na vida. Amém? Mas a gente descobre qual que é o nosso chamado quando a gente descobre qual que é a nossa identidade. Quando nós descobrimos quem nós somos em Cristo, nós descobrimos qual é o nosso papel aqui na terra. Amém? Então não precisa, como muitas pessoas fazem, ficam procurando de um lado e do outro, tentar saber qual que é o seu chamado, como se fosse algo que está oculto. Vão atrás de profetas, vão em profeta A, profeta B, e sai aqui, e vai ali, ficam angustiados. Mas a palavra de Deus é suficiente, e ela diz isso. Em apenas 2 versículos que nós vamos ler aqui agora, a gente vai ver qual que é a nossa identidade, qual é o nosso chamado aqui. Amém? Glórias a Deus. Vamos ler então, irmão, a palavra de Deus, 1 Pedro 2, versículo 9 e 10. Amém. O texto já está sendo projetado. Diz assim, ó. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Vamos ter mais um momento de oração, Pai. Querido Deus, o texto sagrado foi lido, Pai. A tua palavra foi proclamada. Nós pedimos agora mais uma vez que o teu Espírito Santo venha aqui. Me usa para pregar o Evangelho. Me usa, Pai, eu não tenho as capacidades necessárias para explicar esse texto de modo profético aplicar na vida dos irmãos. Mas eu peço que o teu Espírito Santo me use para isso, Deus. Pai, faz com que essa noite não seja uma noite comum, Pai. Que ninguém saia daqui da mesma forma como entrou. Glorifica teu nome. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Irmãos, estava estudando a carta de 1 Pedro. A gente fica impressionado com a grandeza de Deus. Essa carta, ela fala muito acerca desse tema, irmãos, da identidade. Amém? Você vai lendo e começa no capítulo 1 e vai para o capítulo 2, e a cada capítulo tem um ensinamento acerca da identidade e acerca do chamado da pessoa. Amém? A primeira coisa que eu quero destacar aqui para os irmãos acerca de identidade na carta de Pedro é que alguém que conhece a sua identidade em Cristo realiza o seu chamado independente de julgamentos do mundo. Amém? Glória a Deus. Irmãos, por que eu falo isso? Porque essa carta foi escrita pelo apóstolo Pedro. E se os irmãos lembram, o apóstolo Pedro, ele era um pescador simples lá da Galileia. Em Atos capítulo 4, versículo 13, quando ele está no Sinédrio, as pessoas olham para ele e dizem, mas esse aí é um iletrado e é um inculto. Esse daí não pode pregar. Esse aí não pode fazer a obra de Deus. Ele não tem as competências necessárias para pregar, para fazer a obra de Deus. É um pescador, é um iletrado. Ah, meus irmãos, mas quem conhece a sua identidade em Cristo não é parado pelo julgamento do mundo. Aleluia! Pedro, ele não tomou posse do julgamento do mundo.
Ele arregaçou as mangas e foi pregar o evangelho. Amém? Irmãos, nós não podemos menosprezar nunca a obra do Espírito Santo. Amém? Ele usa quem ele quer. Aleluia! Irmãos, tem uma frase que o pessoal fala e é maravilhosa. É assim, ó. Deus não escolhe os capacitados. Ele capacita os escolhidos. Aleluia, irmãos. Então, não coloque limitações ao poder de Deus. Ele pode te usar. Ele pode te usar e pode fazer uma obra poderosa através da tua vida, como ele fez através de Pedro. Irmãos, Pedro pregou para multidões. Várias multidões foram arrastadas a Cristo por meio da pregação desse homem. Só em Atos capítulo 2, 3.000 pessoas se renderam a Cristo. Milagres foram feitos por intermédio da pregação, da imposição de mão de apóstolo Pedro. Sinais, maravilhas, coisas maravilhosas acontecendo por meio de pescador, iletrado e inculto. O Espírito Santo tem poder. Aleluia! Ele usa, ele transforma, ele capacita. Ele faz isso conosco ainda hoje. Se o mundo aponta para você e diz que você não pode, que não vai dar certo, Deus diz que pode e Deus diz que vai dar certo. Tome posse disso, da identidade que Deus diz para você. Não a que o mundo tenta impor para você, mas a que Deus fala. É essa que importa. Aleluia! Glória a Deus. A segunda coisa que eu aprendo nessa carta, acerca de identidade, é que quem conhece a sua identidade em Cristo é usado por Deus, independente de onde esteja. Eu quero ler com os irmãos 1 Pedro 5, versículo 13. Amém? Há muitos ensinamentos nessa carta acerca de Deus que é isso. Então, fique acontecer. Isso que é profético. 1 Pedro 5,13 diz assim: aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Irmãos, o apóstolo Pedro, ele escreve esta carta destinada às igrejas da diáspora, às igrejas que se formaram na Ásia Menor. Mas ele escreve esta carta em Roma. Por isso que ele diz que ele está escrevendo aquela carta, provavelmente rodeado dos irmãos. Ele diz, aquela que também é eleita, está em Babilônia, vos saúda. Ele diz que aqueles irmãos que estavam ali na Babilônia, que é uma metáfora para falar que ele estava em Roma, estava mandando uma saudação para aqueles irmãos. E o que era Roma nesse tempo? Roma era uma grande metrópole completamente corrompida pelo pecado. Era o centro da adoração ao imperador. Eles eram obrigados a cultuar o imperador, a adorar o imperador. Havia todo o panteão romano de deuses. Além disso, aquela sociedade estava completamente corrompida pelos pecados sexuais. A gente vê isso quando a gente lê Romanos capítulo 1, versículo 26 diante. Os irmãos aqui que estão estudando viram aprofundadamente que o apóstolo Paulo ele detalha cada um dos pecados que Roma estava passando naquele momento. Mas Pedro, ele não estava lá a passeio. Não estava lá a passeio. Ele estava em um lugar completamente hostil ao evangelho, hostil à sua presença, que perseguia cristãos, cuja sociedade era formada com os valores contrários aos valores cristãos. E lá ele está pregando, e lá ele está plantando igrejas. Ele não é parado pela situação, pelo local onde ele está, porque ele conhece a sua identidade em Cristo. Aleluia, irmãos. Quem sabe qual é a sua identidade não é parado pelo local onde está. Amém? Irmãos, quando a gente vai para o Antigo Testamento, a gente vê isso também. A história de Daniel. O jovem Daniel, ele foi levado como escravo para a Babilônia. Não Roma, mas literalmente Babilônia. E lá, neste local completamente hostil ao povo de Deus, completamente hostil à religião de Israel, ele foi provado. Ele foi colocado logo no capítulo 1 de Daniel, ele é colocado diante de um grande banquete com o rei. E ele decide não negar a sua identidade. Amém? Ele tomou posse, ele sabia quem ele era e ele não abriu mão disso.
Em Daniel capítulo 1 é descrito que Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida. Amém? Ele não negou a sua fé. Ele tomou posse da sua identidade e não fraquejou. E qual que é o resultado disso? A gente vê lá em Daniel capítulo 6. Olha só que coisa maravilhosa. Daniel, por conta da sua fé, por conta de que ele estava orando e estava nem aí para o decreto do rei, diz que não podia adorar, orar nenhum outro rei daquele governo, daquele Deus, a não ser ele. Ele é jogado então na cova dos leões. Está lá, o servo de Deus, na cova dos leões. Como é que ele estava, irmãos? Ele estava desesperado, ele estava angustiado. Como é que ele estava? Ele estava com medo. Não é isso que a Bíblia diz. Ele estava calmo, sereno, orando a Deus, porque ele sabia quem ele era. Aleluia! Em contrapartida, o rei, esse texto é maravilhoso, eu quero te desafiar a ler Daniel na sua casa. Daniel capítulo 6. Em contrapartida, o rei, no seu palácio luxuoso, ele não dorme a noite inteira, angustiado com o peso. Aleluia, irmãos. Perceba o contraste. O servo de Deus, num lugar hostil, na cova dos leões, calmo, sereno, orando a Deus. O rei, no palácio, luxuoso, desesperado, não conseguia dormir. Aleluia. Eu quero te dizer isso. Eu quero liberar essa palavra para a tua vida, independentemente do lugar onde você esteja. Seja hostil à sua fé. Que as pessoas se levantem contra a sua vida por causa da sua crença, por causa da sua fé. Você não vai parar por causa disso. Porque você vai se apegar à sua identidade de servo de Deus, de nação santa, de povo, de propriedade exclusiva de Deus. Tome posse dessas palavras, irmãos. Eu não sei onde é esse lugar na sua vida. Talvez é no seu emprego, talvez é na sua família, e você é afrontado por conta da sua fé. Você às vezes é ridicularizado. As pessoas te pressionam a fazer coisas que você não quer fazer. Mas eu quero te dizer que você, como Daniel, como Pedro, vai triunfar na Babilônia. Toma posse dessas palavras que Deus está liberando sobre a tua vida. Aleluia. A terceira coisa que eu entendo, que eu aprendo sobre identidade na carta de 1 Pedro é que quem conhece a sua identidade não cede às afrontas. Gostaria de ler com os irmãos 1 Pedro 4,12. Pedro está escrevendo essa carta a uma igreja que estava sendo perseguida. É o que diz o versículo 1 Pedro 4. Diz assim: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária nos estivesse acontecendo. Irmãos, o que esse versículo está dizendo? O próprio Pedro, na sua carta, ele diz que os cristãos, eles são estrangeiros aqui na terra. Nós somos o povo do céu. Nós temos valores diferentes dos valores do mundo. E por conta de sermos diferentes, sermos vistos como estranhos pelas pessoas aqui da terra, esta igreja, ela estava sendo perseguida. Essa igreja estava sendo afrontada. E a perseguição não era uma perseguição simples, não. Eles estavam sendo perseguidos de tal modo que eles estavam sendo tentados a ceder às tensões do mundo. Eles estavam tentados a negociar com o mundo e começar, não, peraí, vamos então abrir mão de alguma coisa aqui do evangelho. É muito difícil conviver com as pessoas que nos afrontam, com as pessoas que querem nos matar. Assim não dá. Essa igreja estava pensando assim, estava tão difícil. O laço tinha apertado tanto que eles estavam quase retrocedendo, quase abrindo mão do seu chamado. E Pedro, então, ele escreve essa carta com esse intuito. Ele escreve 1 Pedro com o intuito de encorajar os irmãos a não retrocederem ante a pressão do mundo, a não abrirem mão da sua fé. E não só não retroceder, mas prosseguir. Qual é o combustível para isso? Tomando posse da sua identidade. É o que Pedro quer passar para esses irmãos. Ele quer motivar os irmãos a não ceder à pressão do mundo. E para isso ele lembra: vocês são ovelhas, irmãos. Vocês são filhos e não bastardos. Não retrocedam. Não cedam às pressões do mundo.
continuem fiéis. É isso que Pedro está tentando passar através dessa carta. E é o que a gente vê no capítulo 1, no capítulo 2, versículo 1 até o 8. Quando a gente lê esses versículos, a gente vai conseguir compreender o versículo 8 e o versículo 9 que nós lemos no início. Vamos ler 1 Pedro 2, 1 até o 8. Pedro aqui, ele vai estar encorajando os irmãos a não ceder às tentações do mundo. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1 em diante. Diz assim, irmãos. Olha o que Pedro diz à igreja perseguida. Despojando-vos, portanto, de toda maldade, de dolo, de hipocrisias, de inveja e de toda sorte de maledicências. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para si. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como as pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Por isso está escrito na Escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. Quem nela crê, não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio se tornar a pedra principal e angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Olha só, irmãos, o que está acontecendo aqui. Os crentes sendo pressionados a ceder ao mundo. E Pedro não alivia para eles. Não, pelo contrário, não só não cedam ao mundo, mas prossigam em direção a Deus. Mas prossigam na fé. E ele aqui vai dar o motivo, vai dar as instruções de como eles iam prosseguir na fé. E primeiro, despojando de toda maldade. Deixa para trás, irmãos, todo pecado, todo engano, tudo que tem te segurado, que faz com que você não consiga progredir na sua vida espiritual. É o que Pedro está dizendo, despojando de toda maledicência, de mal. Deixa para trás, irmãos. Depois, desejando ardentemente como crianças. Ele está falando aqui para a igreja, não só deixar para trás o pecado, mas deixar para trás o pecado e logo em seguida já vir correndo para a palavra de Deus, para se alimentar mais da palavra de Deus, desejar mais as verdades espirituais, sendo nutrido pelas verdades de Deus que geram transformações na nossa vida. Chegando-nos para Deus, chega para perto de Deus, em oração, em leitura da palavra, para serdes sacerdócios. Sacerdócio santo adentra a presença de Deus, adentra os santos dos santos, irmãos, e lá ofereça sacrifícios espirituais agradáveis. Oração, adoração, no trono da graça, derrame isso diante de Deus. É o que Pedro está dizendo para essa igreja. Façam isso, não retrocedam, não abram mão do seu chamado. Não abram mão da vossa fé, prossiga firme, irmão. Não retroceda ante a perseguição, ante ao escárnio do mundo. Continua fiel a Deus. Vai acontecer o que ele diz aqui. Nós seremos como Jesus. A pedra que é rejeitada pelo mundo, mas é escolhida por Deus. Se nós seguirmos as instruções de Pedro, nós vamos ser sim rejeitados pelo mundo. Mas nós vamos ser acolhidos para com Deus. Amém? Ao passo que o mundo vai te dar soco, murros, pontapés, Jesus vai estar com braços abertos para te receber, meu irmão. Amém? Sabe por quê? Porque ele disse em Mateus capítulo 10, versículo 32. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está no céu.
Este é o nosso chamado, essa instrução que Pedro deu àquela igreja e que Deus está entregando a essa igreja. Ser rejeitado sim pelo mundo, mas acolhido por Deus, que é o que importa. Aleluia! Quantos vão receber essa palavra? Palavra dura, palavra difícil, mas é verdade espiritual. Vai trazer renovo. Aleluia! Mas Pedro, irmãos, ele não dá somente as instruções. Ele dá aqui também o combustível necessário para que a gente consiga alcançar isso. Para que a gente venha cumprir o nosso chamado aqui na terra, viver da forma que Deus espera que nós venhamos viver. Ele dá o combustível, ele dá a força motriz, ele nos dá um encorajamento. Qual que é o encorajamento para que a gente consiga isso? A nossa identidade. Que é os versículos que nós lemos no início. Porque vocês são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Porque vocês são isso, então progridam na fé. Então tomem posse disso e se encorajem a prosseguir e a não resistir. Tomem posse dessa palavra. Aleluia! A primeira declaração de Pedro a nosso respeito é: vós, porém, sois raça eleita. Aleluia! Irmãos, você percebe a grandeza dessa declaração? Você é raça eleita. Da mesma forma que Israel, no Antigo Testamento, foi escolhido entre todas as nações do mundo para ser o povo de Deus. Agora Deus, ante todos os povos, línguas e nações, escolheu pessoas para serem o seu povo. Aleluia, você foi escolhido por Deus. João capítulo 15, versículo 6 vai dizer isso. Jesus fala: não fostes vós que me escolhestes, mas eu que escolhi a vós. Aleluia, Deus escolheu você, irmãos. E que antes que você comece a se engrandecer, eu já quero dizer algo. Deus não te escolheu porque Ele viu algo bom em você. Ele não te escolheu porque você é bom, porque você é caridoso, porque você tem uma fé poderosa. Não é essa a declaração. Da mesma forma que Ele não escolheu Israel, porque Israel era uma grande nação, é o que diz Deuteronômio, capítulo 7, versículo 7, versículo 8. Ele vai dizer assim, ó: não vos escolhi porque você fosse uma grande nação, porque vocês não eram. Antes eu te escolhi porque eu te amava. Esta é a declaração de Deus. Aleluia! Deus não nos escolheu porque éramos bons, porque não somos. Não somos bons. Se Deus olhar para nós, Ele não vai ver nada de bom. A nossa natureza é corrompida. Romanos capítulo 3, versículo 10. Já falei esse versículo aqui do culto anterior. Não há justo nenhum sequer. Todos pecaram. Não há quem busque a Deus. Ninguém desejava Deus. Ninguém queria Deus. Mas Ele nos quis. Mesmo nós não querendo, irmãos. João capítulo 5, versículo 44. Jesus se vira aos fariseus e fala assim, ó: mas vós não quereis vir a mim para ter a vida. E essa é a condição humana. A condição humana, carnal, não quer vir a Cristo. Não quer. Nós desejamos o contrário. A carne deseja a consciência, deseja o pecado, deseja satisfazer os desejos da carne. Não deseja Cristo. Não tinha nada de bom para Cristo olhar para nós. Ele nos escolheu porque nos amava. Efésios capítulo 2, versículo 1 vai dizer assim, ó: e vos vivificou estando vós mortos nos vossos delitos e vossos pecados. Essa era a nossa condição antes de Cristo. Não havia nada de bom. Nós estávamos mortos. O morto não faz nada, somente em decomposição, somente fede. Nós éramos assim diante de Deus, um cadáver, algo ruim, mas Ele nos amou. Aleluia, com base no amor dEle. Não porque nós éramos bonitos. Não havia nada de bom em nós. Mas Deus nos amou. Deus nos amou. Se Ele olhasse para nós, Ele não teria nada de bom. Mas antes da fundação do mundo, Ele decidiu nos amar. É o que diz Efésios capítulo 1, versículo 3 e 4. Diz assim, ó: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos das regiões celestiais,
e nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Irmão, você foi escolhido por Deus antes da fundação do mundo. Ele te desejava. Ele desejava fazer uma obra na tua vida. Ele desejava derramar o seu amor sobre você antes da fundação do mundo. Quem é você? Você é raça eleita. Você é o povo de Deus. Você foi escolhido por Deus. Eu quero te desafiar, irmão, hoje, a tomar posse dessa identidade. Não agir como se você fosse um rejeitado. Embora nós, às vezes, somos rejeitados pelos nossos familiares, por amigos que não querem mais a gente, deixam a gente de lado. Não haja, não toma posse, não viva como um rejeitado. Você é raça eleita. Você foi escolhido por Deus. Se posicione dessa forma. Aleluia! Glória a Deus. Segunda declaração de Pedro a nosso respeito é que nós somos um sacerdócio real. Aleluia! Primeiro, nós somos sacerdócio real porque nós servimos ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Aleluia! Queridos, no Antigo Testamento, as pessoas elas não podiam ter acesso a Deus por conta do pecado. O sacerdote agia como um intermediário entre Deus e as pessoas. Não foi assim desde o início, essa não era a vontade de Deus. Lá em Êxodo, capítulo 19, versículos 5 ao 6, quando Deus está fazendo aquela aliança com o povo de Israel, se vocês me obedecerem, se vocês seguirem os meus mandamentos, vocês serão uma nação de sacerdotes, um reino de sacerdotes. Esse era o plano inicial de Deus para com a nação de Israel. Uma nação que a nação toda pudesse entrar na presença de Deus, pudesse adentrar o santo dos santos da nação. Porém, era condicional. Se vocês seguirem os o que aconteceu, irmãos? Este povo, ele traiu o Senhor. Quando Moisés subiu o Monte Sinai, estava lá 40 dias na glória com o Senhor. O povo lá embaixo pediu a Arão que fizesse um bezerro de ouro para eles adorarem. Todos adoraram, com exceção de uma tribo, a tribo de Levi. Então, por conta dessa rebeldia, o Senhor decidiu restringir a sua promessa de uma nação de sacerdotes para uma tribo de sacerdotes. Agora, os sacerdotes só poderiam ser da tribo de Levi. Mas, irmãos, Jesus Cristo ofereceu o sacrifício perfeito. Ele rasgou o véu do templo. E agora todos podem adentrar os santos dos santos. Aleluia! O Antigo Testamento, os crentes do Antigo Testamento tinham um sacerdócio. Mas nós somos um sacerdócio. Nós podemos adentrar a presença de Deus. Aleluia! Quando você no seu quarto dobra os joelhos e ora, você adentra os santos dos santos. Você está na presença de Deus. Ele te ouve. Ele está com os ouvidos bem atentos para ouvir a tua oração. Quando você levanta as tuas mãos e fala que Deus é santo, você está no santo dos santos, na presença de Deus. Ele está te ouvindo. E Ele está derramando da sua glória sobre a sua vida. Você pode adentrar os santos. Porque Jesus se entregou e o véu foi rasgado. Ele abriu o caminho. A palavra latina para sacerdote é a palavra pontifex, que significa o construtor de pontes. Jesus, ele construiu uma ponte até Deus. E agora, por causa de Jesus, nós temos acesso livre ao Pai. Não precisamos de intermediários. Nós temos acesso livre. Irmão, você não tem acesso ao gabinete da presidência da República, mas você tem acesso ao trono da glória de Jesus Cristo. Você pode adentrar, irmãos, a sala do tesouro e adorar a Deus. Aleluia! Ainda sobre a palavra pontifex, construtor de pontes. Se nós somos um sacerdócio, irmãos, vem a pergunta para nós aqui hoje. Nós somos construtores de pontes? Nós estamos ligando as pessoas até Deus? Ou será que a gente está sendo um obstáculo
para que as pessoas não venham chegar a Cristo. Porque a nossa vida é uma vida que não é uma vida em santidade, é uma vida no pecado. Damos falso testemunho. O pastor Gilvan, ele tem uma frase que ele fala: Jesus é o caminho e a igreja não pode ser o pedágio. Não pode. Nós não podemos criar barreiras. Nós somos sacerdotes, nós temos que criar pontes. A gente tem que trazer as pessoas a Cristo e nunca afastar. Amém? Então vamos viver uma vida em santidade. Vamos dar bom testemunho. Vamos viver a nossa vida lá no nosso trabalho, na nossa família, sendo honestos, sendo fiéis à verdade, não mentindo, sem falsidades. Não podemos afastar as pessoas de Cristo. Amém? As pessoas precisam se achegar a Deus. Senão as almas, elas vão para o inferno e o inferno é uma realidade. Não podemos criar obstáculos. Temos que ser pontes. Amém? Temos que ser pontes até Deus. Aleluia. Glória a Deus. Próxima declaração de Pedro a nosso respeito é que nós somos uma nação santa. Amém? Somos uma nação santa, separada do pecado. Irmãos, perceba o peso dessa declaração. Deus olha para nós e diz que nós somos uma nação santa. Ele não olha para nós e diz que nós somos uma Babilônia. Não olha para nós e diz que nós somos uma Sodoma ou Gomorra. Ele olha para nós e diz que nós somos uma nação santa. Sobre nós não resta mais pecado algum, porque todo pecado, toda a condenação do pecado caiu sobre Jesus na cruz. Aleluia! É isso aqui que é o Evangelho. O Evangelho é isso. Jesus veio à terra e recebeu a imputação dos nossos pecados. Hoje Deus olha para nós e não vê mais pessoas em pecado, pessoas que merecem o juízo, a condenação. Ele olha para nós e vê uma nação santa. Ele olha para nós e se agrada da obra de seu Filho. Aleluia! Perceba, irmão, a centralidade da obra de Cristo na Escritura. Tudo é sobre Jesus. Tudo é sobre a sua entrega. Tudo é sobre o amor de Jesus, a paixão de Jesus. É tudo sobre Jesus. Não há evangelho sem Jesus. Não há evangelho sem a cruz de Cristo. Não há evangelho, não há vida cristã, não há santidade. Nada é possível se nós não considerarmos a cruz de Cristo. Só é possível santidade, só é possível salvação, só é possível ter acesso ao Pai por causa do sacrifício de Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado. Nós somos uma nação santa, irmãos. Se aproprie disso. E vamos viver de modo coerente com isso. Vamos ser separados. A palavra santo é separado do uso comum. Se Deus olha para nós e nos vê como pessoas separadas, então a gente não pode viver uma vida como todo. Não pode praticar os atos que todo mundo comete. Somos diferentes. A nossa identidade é de ser diferente. Então o nosso chamado é fazer diferente. Aleluia! Próxima declaração de Pedro é que nós somos um povo de propriedade exclusiva. Olha Jesus aqui de novo, olha o sacrifício de Jesus. Nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus, porque nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. Nós éramos escravos de Satanás, do pecado, estávamos nas trevas. Mas Jesus nos comprou com seu sangue. Jesus nos comprou. A palavra redenção significa livrar um escravo. Pagar o preço por um escravo. Nós éramos escravos do pecado. E Deus chegou com o sangue de Jesus e nos comprou para Ele. Agora nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus. Aleluia! E aqui, irmãos, eu quero dizer uma coisa. Você tem valor. Você tem valor não por algo que você é ou algo de bom que é em você. Não há. A gente já viu. Não há nada de bom na nossa natureza. Mas você tem valor, irmãos. Você tem valor porque você pertence a Deus.
O valor não está no possuído, mas no possuidor. Se você é de Deus, então você tem valor. Aleluia! Se alguém atacar uma pedra ali no carro do pastor, talvez eu não vou ficar chateado. Mas se for no meu, eu vou ficar. Porque é o meu carro. E você é propriedade de Deus. Deus zela por você. Deus cuida de você, irmãos. Ele está com os olhos atentos. Salmo 120. O Senhor não dorme, porque Ele cuida dos seus. Amém? O guarda de Israel não dorme. Ele está sempre atento, cuidando de você. Então, irmão, esse mal que te cerca, pessoas que sempre estão tramando contra a tua vida, não tema, irmão. Não tema, você é propriedade exclusiva de Deus. E Ele cuida de você. Se aproprie disso, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Estamos chegando no final, já. Eu não quero ser enfadonho, eu não quero ser repetitivo. Agora, irmãos, depois de falar que nós somos, Ele vem com o chamado. Qual é o nosso chamado? Observe o final do versículo 9. A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o nosso chamado. Esse é o nosso chamado, proclamar as virtudes de Deus que nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. Irmãos, o mundo precisa da pregação do Evangelho. O mundo precisa da pregação do Evangelho para ser salvo. Ninguém vai ser salvo por ser bonzinho. Não tem como. A Bíblia diz que não há salvação em nenhum outro, a não ser por meio de Jesus. Atos capítulo 4, versículo 15. Não há, a salvação é só por meio de Jesus. Romanos capítulo 10 vai dizer, e como crerão se não há quem pregue? Essa é a sua missão, essa é a minha missão. Esse é o nosso chamado, anunciar o Evangelho, pregar o Evangelho, contar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você estava nas trevas, eu estava nas trevas, um lugar horrível, sem felicidade, sem completude, mas nós fomos transportados para o reino de Jesus. A maravilhosa luz. Quem está na maravilhosa luz? Quem tem prazer de onde está em Jesus? Então, irmão, proclame isso. Proclame isso às pessoas. Conte o que Deus fez na tua vida. E então, você vai cumprir o seu chamado. A última declaração, a motivação da mensagem para a gente orar. Versículo 10. Vós, sim, que antes não era esse povo, mas agora sois povo. Que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste a misericórdia. Irmãos, essa é a nossa motivação para pregar o Evangelho. Nós antes estávamos nas trevas, mas fomos transportados para o reino de Jesus Cristo. Eu já falei isso no versículo anterior. Pregar o Evangelho é contar o que Deus fez na tua vida. E conte. Conte para os seus parentes. Conte para os seus amigos. Poste no Facebook, no Instagram. Conte o que Cristo fez na sua vida. Assim você vai cumprir o seu chamado. Assim almas vão se render a Cristo. E o nome dele vai ser glorificado. Vamos orar, irmão. Se coloque de pé. Aleluia. Você tem um chamado, irmão. O seu chamado é pregar o Evangelho. Glória a Deus. Feche seus olhos, irmãos. Senhor Jesus, a tua palavra foi pregada, Pai. Porque o Senhor esteve aqui conosco. Porque o Senhor me guiou. Porque o Senhor fez com que eu fosse boca de Deus. Mas eu peço ainda que o Senhor cele essa palavra no coração das pessoas, Pai. Que os irmãos que aqui estão, que eu, Pai, amanhã nós viemos viver de modo coerente com essa palavra, Pai. Que nós viemos nos apegar, não ao que o mundo diz ao nosso respeito, mas o que o Senhor declara sobre nós. E assim nós venhamos cumprir o nosso chamado, Pai. Usa cada irmão, capacita cada irmão para pregar o Evangelho, para anunciar o Evangelho, para fazer a obra de Deus, ação social, para ir, Pai, e dar coragem para cada irmão, dar intrepidez, Pai. Usa esses irmãos que aqui estão para a tua obra. Faz algo tremendo na cidade de Joinville, Pai. O Senhor tem um chamado para cada um deles, Pai. E que nós venhamos cumprir isso. Que teu Espírito Santo venha nos guiar a isso. Para que o nome de Jesus seja glorificado.
Em nome de Jesus. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração.